Olá, meus 740 e poucos inscritos, tudo bem com vocês? Quem ainda não é inscrito no canal e quiser me ajudar, se inscrever aí embaixo, ativar o sininho, eu tenho certeza que algum livro do canal aqui você vai gostar. É rapidinho, não custa nada e me ajuda bastante. Lembretes, lembrando que as resenhas aqui do canal são completas, especialmente para quem já leu os livros, porque eu conto tudo, quem morreu, quem não transou, quem não transou. Então, por favor, não reclame de spoilers aí embaixo, porque eu com certeza vou dar eles. Hoje eu vou falar desse livro aqui, que é Tragic Bonds, que é o último livro que eu li da saga. Eu acho que o próximo livro vai sair ainda. E é um dos livros que eu sei, é uma saga que tá bombando aí demais, é uma saga que eu gostei bastante de ler, então eu vou fazer a resenha dela agora. A gente começa esse livro com a visão do Norte, um dos Bondets da Ollie, ele com 16 anos. Ele tá indo visitar o irmão dele mais novo, que é o Knox, que é aquele chato que odeia a Ollie, mas que ao mesmo tempo é um gostoso e que a gente quer entender o que vai rolar entre eles, mas ele odeia ela. E a gente adora que ele odeie ela, porque a gente sabe que pode rolar uma coisa muito importante ali. Mas como eu falei no último livro, eu esperava mais e não foi do jeito que eu queria. Mas acho que nesse livro a gente vai focar bastante neles. Então a gente começa com o Norte, com 16 anos de idade, indo visitar o irmãozinho dele mais novo. Lembrando que teve um auê todo com o pai dele. O pai dele matou a mãe de um e a mãe do Knox fugiu com o Knox. Era um grupo de bondes ali que deu errado, deu algum away, que eu já não lembro mais. E aí o Norte e o Knox são irmãos, mas foram separados. Então o Knox tá morando com a mãe dele e o Norte, nessa visão que a gente tá vendo, está indo visitar o irmão dele. E quando o Norte chega nessa casa onde está o Knox, a casa é toda suja. Assim, dá pra ver que a casa é extremamente mal cuidada e ele já fica apavorado. Ele com 16 anos já fica apavorado, querendo saber em qual condições o irmãozinho dele mais novo está sendo, né, tratado. O irmãozinho dele é super pequeno. Acho que eles devem ter uns 10 anos quase, assim, de diferença de idade, até mais. E o Norte já entra na casa desnorteado, tentando entender, meu Deus, como é que o Knox tá vivendo aqui nessa casa com essa mulher, que ele já odeia a mulher, só por ter tirado o irmãozinho dele de perto dele e ainda levar pra viver naquilo dali. Tanto que ele nota que os dedos do Knox estão tortos, porque os dedos do Knox quebraram de alguma forma e essa mulher louca não levou o guri pra ser curado, não levou no curandeiro. E é uma tipo, uma quebra que era fácil de ser arrumada. E o Norte já nota que tem alguma coisa errada ali, porque o Knox tá com os dedos tortos. E era uma coisa super simples de se corrigir com algum médico. E aí, gente, esse livro é muito pesado. Porque nos outros livros eu tô falando pra você há um tempão. O Knox odeia a Ollie, o Knox odeia todo mundo, o Knox caga pra todo mundo, ele é super mal educado. O Knox fez merda no livro, ele abusou da Ollie ali sexualmente. Então, assim, a gente vem a 4, 5 livros do Norte sendo um cuzão. Nesse livro a gente entende um pouquinho. Não vou passar pano pra ele, mas, nossa, gente, super triste. O Norte, nessa visão que a gente tá tendo deles mais jovens, o Norte escuta o Knox chamando a própria mãe de Bondet. Bondet é, né, o laço ali, parceira, amantes, noivos, maridos, namorados. Como é que a criança chama a mãe dela disso? A mãe dele disso. Ele chama a mãe dele disso porque simplesmente a mãe dele está abusando sexualmente dele. E a mãe dele manda ele chamar ela de Bondet. Manda chamar ela de namorado, noiva. E o Norte, lembra que o Norte tem os poderes que ele solta monstros, né? E o Knox solta pesadelos também, mas o Knox ainda é uma criança. E o Norte, quando entende que o Knox chamou a própria mãe de Bondet, né? Chamou de namorada, noiva, mulher, né? Amante. Ele vê a mulher e solta os monstros dele pra matar essa estupradora. E ele mata com razão, tipo, palmas, palmas. Mas, gente, muito triste, muito triste. Super entendo agora o Knox ser assim... Por isso que o Knox odeia a Bondet dele. Porque a mãe dele fazia eles serem Bondets quando ele era um nenê. Por isso que ele odeia a Ollie, por isso que ele odeia a pessoa que realmente nasceu pra ser a Bondet dele, de sangue, né, de laço. Porque a mãe dele abusava dele usando essa palavra quando ele era criança. E o Norte, né, foi lá ver o irmão dele, descobriu isso e ele matou a mulher na frente do próprio Knox. E aí pegou o Knox pra ele, e aí eles são irmãos e se cuidam Deus daquela época. Mas, gente, assim, foi um livro bem chocante. Essa parte eu não esperava. Fiquei chocada. Como é que a gente terminou o último livro? Com o Knox
morto. Exatamente, a gente terminou com o Nox morto. Eu falei pra vocês que se o Nox tivesse morto nesse próximo livro, eu ia abandonar. A gente começou o livro com a visão do norte, mas a gente já sabia que, ei, o Nox morreu, voltem. O que vocês fizeram com o Nox morto? Morreu mesmo? E aí a gente vem de novo na visão da Ollie. A Ollie pegou o Nox lá morto, né? Trouxeram o corpo dele pra dentro do santuário, né? Saíram lá do campo da resistência e trouxeram o Nox. E nisso, o vínculo da Ollie começa a dizer pra ela, calma, ele ainda não tá morto, a gente ainda consegue resolver. Eu tô aqui há milhares de anos nessa terra, lembrando que ela é um deus, né, tem um deus dentro da Ollie, eu vou conseguir arrumar. E a Ollie desesperada, todo mundo desesperado, chorando porque o Nox morreu. E o vínculo dela, mano, dá pra você parar com essa histeria humana, idiota, que eu vou te ajudar, escuta o que eu tô falando. Gente, acontece um negócio ali que meio que a Ollie meio que morre junto pra entrar dentro do corpo do Nox e ela segurar a alma do Nox. Resumindo, é isso, tá? Enquanto ela faz o Félix curar o corpo do Nox, a Ollie tá dentro da alma dele, segurando a alma dele, pra ele não morrer de verdade. Tem uma luzinha ainda dentro do corpo dele, ela vai lá e segura. É o que o vínculo dela manda ela fazer, que vai dar certo. Enquanto o Félix tá curando o corpo dele, a Ollie tá segurando a alma dele. Mas meio que a Ollie meio que morreu junto ali para os dois ficarem juntos. E nisso acontece algo super legal. A Ollie acaba vendo tudo que o Nox passou na infância, ela acaba vendo a mãe dele abusando dele sexualmente, e o Nox acaba vendo também a infância da Ollie. Ele acaba vendo que a Ollie que matou os pais dela daquele acidente de carro, que ela se assustou no acidente e ela comeu as almas de todo mundo que tava ali a 16 quilômetros, ela comeu a alma de todo mundo, que é o poder dela, né? Ela devora as almas ali. Então os dois acabaram os dois que se odiavam, né? Acabaram, ela disse que ela ia salvar ele, né? Ela segurou a alma dele e eles acabaram tendo uma conexão de cada um vendo um dos piores momentos da vida do outro. Então, eles meio que tiveram uma conexão ali super forte, né? Ela vendo aquilo que ele passou e ele vendo o que ela fez. E aí ela conseguiu trazer ele de volta à vida, o Félix conseguiu curar o corpo dele. Então temos o Nox de volta. Previsível? Previsível. Eu gosto? Eu gosto. Então assim, eu queria o Nox de volta. Se ele morrer, você vai ficar muito puta. E aí, né, a gente tem o Nox voltando, meio, né, machucado, a Ollie também voltando pro corpo dela. E aí, né, a gente tem os outros Bondets dela apavorado que ela fez isso. Que daí eles fizeram, né, uma conexão de almas, né, diferente de qualquer outra coisa. Nem sabiam que era possível, o vínculo dela que ensinou ela a fazer, mas deu tudo certo, o Nox voltou à vida. E aí ele voltou à vida e os dois começam a se aproximar, né, uma coisa que a gente espera que aconteça há um tempão. Depois daquele vínculo fajuto que eles fizeram lá, né? O Nox teve que morrer pra eles conseguirem se aproximar de verdade. Mas ela ainda é meio assim com ele ainda é meio assim com ela, mas aos poucos ele vai se aproximando dela e cada interação é muito legalzinha. A gente descobre que a resistência quer pegar muito ela, a Ollie principalmente, por causa do deus que ela tem dentro dela. E a gente descobre que a resistência quer reproduzir os deuses. A resistência na cabeça dela, ela acha que ela pode tirar o deus de dentro da Ollie e colocar dentro de alguma pessoa do alto escalão da resistência. Então eles fazem vários projetos científicos assim de tentar reproduzir os deuses, porque eles acham que os deuses podem escolher para onde eles vão e eles querem que os deuses estejam no corpo deles, né? Basicamente isso que a resistência tá fazendo. O Norte tá meio depressivo nesse livro, por quê? Ele viu o irmão dele morrer, que é o Nox, e ele viu a Ollie morrer, que é a Bondet dele. E ele tá bem depressivo, ele não tá falando com ninguém, tá bebendo que nem um doido, porque ele perdeu as duas pessoas que ele mais amava no mundo, assim, em questão de segundos. Mas os dois já voltaram à vida, mas ele ainda não superou. Como eu falei pra vocês no outro livro, né? Eles concluíram o vínculo, todo mundo transou entre si ali agora, todo mundo tá expandindo os poderes, mas até então só a Ollie ficava com os olhos pretos, né? Que o deus dela ali deixava os olhos pretos. Agora todos eles estão ficando com os olhos pretos. O Gabe se apavora quando descobre que ficou com o olho preto, o Griffin tá ficando com o olho preto, todo mundo tá ficando com o olho preto, todo mundo tá ficando mais forte. E os deuses estão ali em cada um deles e eles passa esse livro também tentando entender, tentando estudar mais sobre esses deuses. E agora eles sabem que a resistência quer roubar os deuses de dentro deles e quer tentar reproduzir e botar em pessoas da resistência. O Norte, ele é muito envolvido em governos, assim, da sociedade, né? Ele faz muito pelos superdotados, tanto que o santuário, ele que criou com o dinheiro da família dele. E aí ele tenta proteger também outras sociedades. E aí tem uma senadora lá que até então é humana, mas é uma filha de uma puta que fica enchendo o saco dele, que tá até ameaçando eles ali. Ela descobriu um pouco sobre a morte dos pais da Ollie e tá ameaçando eles, sabe?
E até então essa senadora é humana e é uma vaca que fica enchendo o saco deles. Lembra que eu falei no outro livro também que a mãe do Atlas, a mãe e o pai do Atlas fazem parte da resistência? A gente passou por tudo aquilo de não saberem se o Atlas faz parte da resistência. E aí depois se descobriu que o Atlas não faz parte da resistência, só a família dele faz. E eles, todos os bondeds dela ali agora confiam no Atlas, porque ele realmente mostrou que ele não fazia parte. Tem um momento que a mãe do Atlas consegue mandar uma mensagem pra eles e ela entrega todos os acampamentos da resistência pra eles. A localização exata de todos os acampamentos da resistência pra eles poderem acabar com a resistência. Porque a mãe dele tá com o pé fora da resistência. A mãe dele tá mais ajudando eles do que dentro da resistência mesmo. Então a mãe dele é uma traidora da resistência. E aí eles têm a localização de um dos maiores acampamentos, que é onde eles acham que o Silas está, né? O Silas é o chefão. E o acampamento fica no Círculo Ártico, exatamente, no meio da neve. E eles vão pra lá, eles dão um jeito de acampar lá, pra tentar atacar esse acampamento, onde é pra estar os principais comandantes ali da resistência. E aí dispara o alarme do acampamento deles. Eles estão super próximos da resistência ali, mas eles têm uns alarmezinhos ali, né, pra saber se a resistência se aproximou deles ou tal, porque é pra eles atacarem a resistência, né, e não a resistência atacar eles. Mas dispara o alarme. E eles começam a correr do lado pro outro, achando que a resistência tá atacando eles. E quando eles vão ver, eles acham 2 corpos pendurados na árvore, enforcados. E simplesmente é a mãe e o pai do Atlas. Exatamente, com uma placa escrita assim, traidores. A mãe dele é traidora mesmo, né? Ela realmente passou ali as informações, ela vem ajudando a Ollie, Deus dos outros livros. E o pai dele não, o pai dele é um cuzão mesmo da resistência. Então o Atlas vê os próprios pais ali enforcados na árvore. É uma cena bem triste. Os bondeds dela ali, da Ollie, querendo ou não, já são meio que uma família, então eles ajudam o Atlas, né, a retirar os corpos dos pais dele ali da árvore. Ele enterra bonitinho, assim, só a mãe dele, que foi a pessoa que ajudou ele e a Ollie, né? E o pai deles, assim, todo mundo cagou, só tocou num buraco e tapou. Porque o pai dele é um pau no cu mesmo da resistência, mas a mãe dele, de alguma forma, ela tentou ajudar. E ela foi morta dessa forma por ajudar eles. Então, se eles esperavam chegar ali perto do Círculo Ártico ali pra atacar o campo da resistência de surpresa, já não deu certo, né? Porque a resistência já achou eles e até já mandou uns corpinhos lá. Como eu falei, todos eles estão ficando com os olhos pretos, todos eles estão ficando mais fortes, e o Atlas, ele ainda não ficou com os olhos pretos. E o Atlas tá se achando o mais fraco dos bondeds dela. E ele diz que esse não é um lugar muito legal pra se estar. E aí eu sei que veio um monte de gente da resistência em volta do acampamento deles pra atacar. E o Atlas meio que enlouquece e os olhos dele ficam pretos. E ele literalmente divide as pessoas ao meio e abre elas. É um poder que ele não tinha e que agora ele tem. Então se o Atlas 5 segundos atrás achou que ele era fraco, ele já não é mais. Agora ele é super forte, ele não faz ideia de como ele fez aquilo. A Ollie não faz ideia de como ele fez aquilo. Então assim, todos os bondeds dela são fodidos que nem ela. Eles vão atrás da Lídia, que é essa esposa do Silas. No outro livro eu falei que ela entrou na saga e ela tem o poder de compulsão, que é, né, ela diz eu quero que você põe uma arma na cabeça, a pessoa vai colocar. E eu tinha grandes expectativas pra ela dentro da saga. E nesse livro eles vão atrás dela pra tentar matar ela. E eu achei, nossa, não vão conseguir, né, ela é foda, não sei o quê. Gente, foi super fácil matar ela, tipo, muito fácil. E eu fiquei tipo assim, nossa... Eu tive altas expectativas com ela como vilã e a mulher morreu em... Se ela teve 3 frases de cena na saga toda, foi muito, sabe? Foi bem... Achei bem ruim, assim. Acho que poderia nem ter incluído se foi pra ser desse jeito. Aí, né, o Silas volta pro acampamento da resistência e vê que mataram a esposa dele, né? E ele vai pra cima da Ollie. Lembrando que esse cara já torturou a Ollie com facas, né? Ele já fez todo o auê do caramba. E ele vai pra cima da Ollie e os dois lutam corpo a corpo. Só que a Ollie, ela tá treinando com o time tático lá dos dotados há muito tempo. E ela dá uma surra no Silas. Então eles brigam assim de corpo a corpo mesmo. E acontece daí, o que acontece? O Nox vai lá e pega o Silas. Tira, né, de cima dela, né? Não... O Nox agora ele ama a Ollie. Então ele foi lá e tirou o Silas de dentro dele. Eu vou ler pra vocês a frase que o Nox falou. Aí o Nox fala pra ele: eu não quero que você morra, eu quero você gritando. Simplesmente o Nox solta os pesadelos dele e começam a estraçalhar o Silas. Palminhas, então a Ollie foi torturada pra esse pau no cu, agora o Nox foi lá e estraçalhou o cara. Foi magnífico, adoro essas frases de efeito.
E aí, né, o Silas morreu, a Lídia morreu os principais da resistência. Meu Deus, o que acontece agora? Aí eles achando lá que ganharam, né, a Ollie ganhou, os bondes dela estão tudo vivo ali, eles mataram os principais da resistência. Eles olham pro lado, quem que aparece? Quem que aparece? Aquela senadora humana que ficava enchendo o saco deles. Ela aparece ali no meio do acampamento, parece que não sabe o que tá fazendo ali. Mas do nada, simplesmente ela encara eles e diz: eu achei que o Silas ia conseguir dar conta de vocês, mas pelo jeito ele não conseguiu. E ela fica com os olhos pretos. E a gente termina o livro com a Ollie falando: ela ficou com os olhos pretos e depois eu só senti dor e escuridão. A mulher acabou com a Ollie de alguma forma. Desmaiou a Ollie? Matou a Ollie? Eu não sei, o livro acabou assim. Mas a senadora, que até então eu achava que era humana, não é. Pelo jeito ela tem um deus dentro dela também, que nem eles. E ela fez algo ali pra Ollie que eu não faço ideia do que é. E acabou o livro assim, eu preciso ler o próximo. E eu preciso dizer, gente, eu preciso saber se é só comigo. Quando acaba, assim, os desenvolvimentos românticos, né, as briguinhas, né, eu perco muito interesse, eu perco completamente o interesse no livro. Então, assim, meio que já rolou tudo que tinha pra acontecer com os bondets dela, eu não tô, assim, ansiosa pra ir pro último livro, sabe? Então, eu não sei, é só comigo que acontece isso? Eu espero que eu vou ler o próximo, sim, mas, tipo, não tô ansiosa, porque eu acho que tudo que tinha que acontecer entre eles já aconteceu. Agora acho que vai ser só guerra política. E eu acho chato pra caramba. E é sobre isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Me ajuda bastante. É rapidinho. E até a próxima. Tchau, tchau.